de alimentos, que já foi inclusive lido o relatório, quanto em relação ao marco fiscal, o nosso esforço, meu e do ministro Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet, de apresentar para a Câmara dos Deputados, para os seus líderes, o que foi aprovado no Senado, sobretudo o tema da nova regra para calcular a lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária, a partir do período de cálculo do IPCA, que é uma regra mais realista em relação ao que pode ser o orçamento a ser apresentado pelo governo no segundo semestre. Então, passamos para o presidente Lula que temos pleno acordo, conteúdo, tanto do CARF, quanto do Programa de Aquisição de Alimentos, quanto daquilo que foi votado no Senado do Marco Fiscal. Tem acordo por parte do governo e vamos continuar trabalhando ao longo do dia, junto ao presidente da Câmara, junto aos líderes da base, da oposição, para que a gente possa fazer esse esforço concentrado. Agradecer mais uma vez o esforço concentrado que a Câmara dos Deputados fez, que o presidente Arthur Lira determinou, desde quando determinou a pauta, na primeira reunião no domingo à noite, esse esforço que construiu esse momento histórico para o país com a votação da reforma tributária. Então, conversamos isso com o presidente Lula, vamos acompanhar ao longo do dia, tanto a reunião de líderes quanto a votação. O presidente Lula falou que fez questão de dizer que vai, ao longo do dia, acompanhar as votações, tanto da conclusão da reforma tributária, quanto a nossa expectativa de que possa, ao longo do dia, concluir os 3 pontos que estão na pauta da Câmara dos Deputados. Também hoje está publicado os novos 2 diretores do Banco Central, então informamos isso ao presidente Lula, a publicação do Gabriel Galípolo, do Ailton, então passamos um pouco também algo que era questão também muito importante de conclusão desta semana. E vamos, no esforço tanto dessa semana que vem tem sessão do Senado, tem sessão do Congresso, buscarmos encerrar o primeiro semestre com aquelas 5 prioridades estabelecidas pelo governo no começo do ano, concluindo a votação nesse esforço que está sendo feito com o diálogo com a Câmara dos Deputados e com o Senado. O senhor vai se encontrar com o Bivar agora? Quê? O senhor vai se encontrar com o Bivar agora no Planalto? Vou me encontrar não só com o presidente do União Brasil, mas com outras lideranças também. Vou para o Palácio Planalto ficar com o nosso gabinete aberto para conversar aí com as lideranças, com os partidos. Eu tenho encontro com o presidente Bivar, acertamos o encontro hoje. O líder do União Brasil, da Câmara, o líder Elmar, que tem um peso muito importante, quero agradecer muito a postura do líder Elmar do União Brasil, de todos os líderes, mas em especial do líder Elmar do União Brasil, de toda a bancada do União Brasil ontem, que firmou uma votação muito expressiva do União Brasil a favor da reforma tributária, e vamos continuar trabalhando com todos os partidos para que a gente possa, ao longo do dia, concluir as votações. O senhor vai se encontrar com o Elmar também? Eu quero me encontrar com todos os líderes aí, estou à disposição para encontrar. Não tem um horário marcado, mas já conversado não só com o líder Elmar, com os demais líderes também, para a consideração da votação. Não, tem uma conversa só com o presidente do União Brasil. Mas estou à disposição para conversar também com o deputado Sabino, converso com ele todos os dias. E a possibilidade de hoje a ministra Daniela Carneiro deixar o cargo dela ontem, o senhor pela primeira vez confirmou que ela vai sair do governo? Nós, tanto conversado ontem com a ministra Daniela Carneiro, que inclusive não só reafirmou o compromisso dela com o governo do presidente Lula, falamos inclusive da nossa intenção, ao ir para o Congresso Nacional, tem um papel de protagonismo no Congresso Nacional, mas a definição da data dessa mudança, vamos construir ainda com as lideranças do União Brasil, que é o partido que indica esse ministério. Na medida que as lideranças não estão ainda em Brasília, todas elas, a gente quer conversar sempre com a liderança do Senado, a liderança da Câmara, a direção do União Brasil. Nós vamos definir provavelmente essa data dessa reunião com as lideranças do União Brasil para a próxima semana, porque eles não estão em Brasília, Foi inclusive isso que impediu que pudesse ter tido esse contato com as lideranças de direção em outras datas.
deputados. Então, provavelmente não devemos fazer isso ao longo da semana. Quero, inclusive, trazer as lideranças da direção do União Brasil ao presidente Lula para que a gente possa fazer isso ao longo da semana. Mas eu continuo absolutamente à disposição. Quem estiver aqui em Brasília, vamos poder conversar ao longo do dia. O Ministério foi pauta do presidente Lula também, ministro? O Ministério do Turismo também estava na pauta dessa conversa? Não, a gente já tratou sobre isso ontem, né? Hoje nós concentramos a nossa conversa no balanço da votação da reforma tributária, do significado da aprovação da reforma tributária ontem. Primeiro, o significado da expressão democrática, né? A primeira vez que a gente consegue aprovar uma reforma tributária num ambiente democrático, o que mostra que a estratégia do governo de respeitar o trabalho que já vinha sendo feito pelo Congresso Nacional. Se vocês olharem para o relatório que foi aprovado ontem, contempla não só pontos que já estavam sendo debatidos na Câmara, mas também pontos que estavam sendo discutidos no Senado. De certa forma, o relator conseguiu, no diálogo com as bancadas, incorporar vários desses pontos. Então, mostra ali, primeiro, um trabalho que já vinha sendo feito pelo Congresso Nacional e que contou, nesse momento, com o apoio do governo federal, sob a liderança do Ministério da Fazenda, no diálogo, na construção e o apoio de vários atores políticos e econômicos, né? Estados, municípios, setores da economia que vão reduzir os impostos, vai simplificar os impostos, vai poder gerar mais emprego, mais renda no país. Então, é uma votação muito importante, nos concentramos nesse debate e também em dizer ao presidente Lula que depois de muita negociação ao longo da semana, conduzidas por mim e pela equipe econômica, pelo ministro Fernando Haddad, chegamos num acordo sobre o conteúdo do relatório do CARF, do Programa de Aquisição de Alimentos, já havia sido apresentado na semana passada. Estamos construindo no diálogo com os líderes da Câmara um esforço para que a gente possa votar o marco fiscal hoje, informando aos líderes qual foi o debate no Senado, sobretudo a mudança importante no Senado que teve, que não tinha sido debatida ainda na Câmara, que foi a mudança em relação à regra do IPCA, que estabelece a projeção de qual que é a lei orçamentária que nós podemos encaminhar já no começo do segundo semestre. Eu tenho dito que, em relação ao marco fiscal, a Câmara já fez um excelente trabalho ao ter aprovado o marco fiscal de forma célere, depois que o governo encaminhou o projeto de lei complementar, significando um passo importante para a recuperação econômica do país. O Senado também fez um excelente trabalho, tem mudanças no Senado que tem a ver, na minha opinião, com o tempo, cada um fez um excelente trabalho no seu tempo, pôde ouvir informações, a Simone Tebet pôde apresentar a importância de uma regra mais realista em relação ao que é o conteúdo do projeto de lei orçamentário, mas fizemos isso no Senado respeitando o protagonismo do Congresso Nacional na autorização dessa despesa. Então, a emenda no Senado garante que você possa encaminhar já no mês de agosto o projeto de lei orçamentário com a estimativa da inflação até o final do ano. Isso pode significar 30, 40 bilhões de reais a mais para estradas, para habitação, para investimentos, saneamento da estrutura do país, ativando a economia, enfrentando gargalos importantes de logística no país. Então, tem um impacto muito importante, de forma mais realista, mas condicionando a execução disso a um projeto de lei, a um PLN no começo do ano pelo Congresso Nacional. Então, aquilo que é o espírito daquilo que foi aprovado na Câmara está complementado naquilo que foi no Senado, mantendo o protagonismo do Congresso Nacional nessa aprovação.